dia, hoje terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Meus amigos, tivesse Hillary Clinton vencido as eleições, os Estados Unidos estariam emplacando 12 anos consecutivos de governo esquerdista, para não dizer outra coisa. Um governo globalista, evidentemente, de matiz marxista. Bem, certamente o mundo estaria pior. Está ruim? Sim, está péssimo. Mas com Hillary Clinton no poder, certamente estaria muito pior. Os Estados Unidos, é provável, já não seriam mais um país, mas um santuário para abrigar todas as diferenças, por assim dizer. Uma região sem fronteiras, onde os cristãos seriam punidos por serem cristãos. As crianças seriam punidas por ousar virem ao banquete da vida. As leis mais absurdas já estariam em prática. E aquilo que entendemos hoje por força militar norte-americana já seria provavelmente a polícia mundial. Tudo com o aval do Vaticano, certamente, e as bênçãos de Xi Jinping, que estaria hoje sendo o professor da política mundial, a política do controle absoluto sobre o ser humano. Não dá para imaginar o que seriam esses 3 anos de Hillary Clinton. Mas, como todos sabemos, a mulher é um tanto quanto diabólica e colocaria a toque de caixa toda a agenda global em prática. Bem, era para ser assim. Para os globalistas, para as famílias dinásticas que controlam o mundo, era para ter sido Clinton a vencedora. Um ponto fora da curva, no entanto, aconteceu. Donald Trump surgiu no cenário. No começo ninguém ligou porque achavam-no estranho demais para o padrão político norte-americano, excêntrico demais, e Trump foi tomando a sopa pela beirada, como se diz em Minas, e acabou chegando à disputa com Hillary Clinton. Bem, daí veio o rolo compressor da grande mídia, que o tratava como o ser mais ridículo do mundo e dava a Hillary como a favorita em todas as pesquisas, ganharia de braçada de Donald Trump sem o mínimo esforço. Aqui, por exemplo, a réplica globalista da mídia internacional aqui no Brasil, a Rede Globo, até o último segundo deu como certa a vitória de Clinton. No entanto, aconteceu o que aconteceu e pegou, por assim dizer, os desinformados do mundo todo de surpresa. Um ponto fora da curva havia vencido a eleição. Bem, então passou-se para o plano B, derrubá-lo imediatamente. E desde o primeiro dia de Trump na Casa Branca, assim tentaram os globalistas, assim tentou o Partido Democrata. Fizeram de tudo e mais um pouco, até levá-lo ao impeachment, por exemplo. Nada conseguiram. Não só não conseguiram, como Trump tornava-se cada dia mais forte por conta de uma economia que dava certo. Não faltava emprego nos Estados Unidos. A América primeiro tornou-se uma realidade. Em menos de 100 dias, Donald Trump cumpriu 99,9% de suas promessas de campanha. Acontecia ali um namoro, para dizer a verdade, um casamento entre o povo de bem e o presidente Donald Trump. O Partido Democrata chegou a perder eleitores até nos seus redutos mais importantes. Por quê? Porque a economia prosperou e o emprego tornou-se farto. Então era preciso algo um pouco mais pesado para derrubar um presidente praticamente imbatível. E eis que surge a pandemia, a chamada pandemia de coronavírus, justamente no momento em que Trump dedicava-se ao seu pior inimigo, o Deep State.
não diretamente contra o Deep State, mas naquilo que sustenta hoje a política global, ou seja, o Partido Comunista Chinês. Sustenta animicamente, por assim dizer. Trump vencia a guerra comercial contra a China e tudo mudou quando da pandemia do coronavírus. Mas, seja como for, Trump manteve-se no cargo. Então era preciso inventar algo mais para derrubá-lo, algo que abalasse totalmente o mercado, que por si só é muito sensível. Surge então a estranha morte de George Floyd, que colocou os Estados Unidos, principalmente os estados controlados pelos democratas, como uma espécie de barril de pólvora. Surgiram os Black Lives Matter, o Antifa, e a violência comeu solta. Pois bem, a mistura da pandemia com a violência generalizada levou ao Partido Democrata a propor eleições presidenciais pelo correio, porque nada mais natural, num mundo onde as pessoas não podem aproximarem-se umas das outras, que se vote pelo correio. Claro, uma grande armação para tornar impossível a reeleição de Donald Trump. Acontece que existe uma resistência muito forte, não só por parte dos republicanos, mas da própria população americana. Acontece que os democratas, depois da pandemia, descobriram a receita certa para derrubar o presidente laranja. Violência, violência e violência. E todas elas originadas por algo que naturalmente causa repulsa no povo afrodescendente americano. Violência contra negros. E esta tem sido promovida justamente em cidades e estados da esquerda. A última agora vem de Wisconsin. Lá o governador também é democrata. E foi lá que surgiu o segundo caso parecido com George Floyd, o caso de Jacob Blake, que foi no domingo à noite simplesmente executado a queima-roupa. Melhor, foi baleado a queima-roupa. Ele sobreviveu, está em estado gravíssimo, mas aquilo chocou, foi feito propositalmente para chocar a comunidade afrodescendente do estado de Wisconsin. E a coisa agora só aumentou. A cidade de Kenosha, no Wisconsin, foi palco ontem de uma quebradeira generalizada, incêndios, destruição, violência, tudo isso que nós já estamos acostumados desde a morte de Floyd. Por que tudo isso? Justamente para afetar de vez, derrubar de vez uma economia que está se segurando e ainda dá sinais de que pode se reerguer em plena pandemia. Pois é, a esquerda conseguiu fazer o maior teatro de operações que se podia imaginar antes das eleições. Agora, detalhe mais importante, sem a colaboração da grande mídia, este projeto talvez não teria o sucesso necessário, sucesso entre aspas. Vejam, por exemplo, esta matéria. O presidente Donald Trump discursava ontem à noite para os republicanos, na convenção dos republicanos, e o seu discurso era transmitido pela grande mídia. A CNN, contudo, interrompeu o discurso do presidente para acusá-lo de mentiroso. Foi quando Trump defendeu a ideia de que não se pode ter uma eleição realizada pelo correio. Pois é, a CNN interrompeu o discurso do presidente naquele momento para chamá-lo de negativista, para dizer que ele é um traidor da pátria e assim por diante. Ato contínuo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o acusou de ser um inimigo dos Estados Unidos, um inimigo do Estado. Ela chegou a dizer que os Estados Unidos, para defender a liberdade, preparou-se contra os inimigos externos. Só que hoje o seu principal inimigo é interno, Donald Trump. Bem,
seja como for, esta é a receita dos democratas: fazerem os Estados Unidos arder até as eleições de novembro. Arder literalmente. E o que esperar disso? Bem, Donald Trump tentará levar, os republicanos tentarão levar a situação de boa, o máximo que puderem até as eleições. Mas é possível que antes disso aconteça algo muito trágico para a humanidade, uma guerra civil nos Estados Unidos, porque as temperaturas a cada dia que passa elevam-se de estado em estado. Pode ser que o presidente queira levar numa boa até novembro, mas é preciso combinar com o povo que tem armas em casa e não tem mais muita paciência para lidar com a estratégia da esquerda. Deus abençoe a América, porque a situação, meus amigos, está assim muito complicada. Muito bem, quero convidar os amigos, antes de me despedir, a darem um pulinho aqui na plataforma, comigo, me acompanharem aqui na plataforma da Brasil Paralelo. Vocês estão vendo em destaque aqui o último documentário, que ainda não terminou. Ele está apenas no 7º episódio de 11. O documentário chama-se Os 11 Supremos. Ontem, o 7º episódio tratou do juiz Luiz Barroso. Hoje é sobre Lewandowski. Bem, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma quantidade imensa de grandes documentários, como, por exemplo, Os Donos da Verdade, que está aqui nesse canal, pode ser assistido aqui por este canal. Depois nós temos aqui 7 denúncias sobre o caso Covid-19 em um episódio. Pátria Educadora, o famosíssimo Pátria Educadora, 13 episódios. Investigação Paralela, 2 episódios. Temos também aqui outro documentário, Cientometria, a Verdade da Ciência Brasileira, Programa Nacional do Livro Didático, Educação Domiciliar, Formação e Caráter, Homeschooling, Questões Jurídicas e Práticas, Autoeducação na Prática, O que Fazer. Enfim, são inúmeros os documentários do Brasil Paralelo. E atenção, documentários do mais alto nível, a nível internacional mesmo. Aquilo que há de melhor feito lá fora é também feito aqui no Brasil, por essa brava gente da Brasil Paralelo. Uma vez que você tem acesso a todo esse material, sua visão sobre a nossa realidade, a nossa política, o nosso país, certamente será acrescida de muita qualidade, ou seja, você ficará muito mais conhecedor da nossa realidade. E tudo isso, meus amigos, por apenas R$10 por mês. Com R$10 por mês você se torna membro da Brasil Paralelo e tem acesso a este conteúdo fantástico, um conteúdo de primeiro mundo. O Brasil Paralelo está tentando mudar esse país, tornando-nos mais conscientes da nossa realidade. Então, como a Brasil Paralelo não tem apoio governamental, não recebe verbas do governo, não recebe financiamentos especiais, ajudas às grandes empresas, ela conta apenas com a nossa participação. Ao nos tornarmos membros da Brasil Paralelo, nós estamos dando possibilidade para que esse trabalho maravilhoso continue. Por R$10, repito, você se torna membro da Brasil Paralelo e os ajuda, os financia para novos e importantes projetos, para o nosso bem, para a nossa educação. Se você se tornar membro da Brasil Paralelo por este link que eu deixo logo abaixo do vídeo, você também está colaborando com o canal Professor Belay, porque temos a honra de informar que somos hoje parceiros da Brasil Paralelo. Pois é, não deixe de se juntar a essa brava gente, a esses bravos patriotas que estão fazendo a diferença no Brasil. É a única forma de termos acesso a um conteúdo que a grande mídia jamais nos dará. Pois é, e a Brasil Paralelo tem o projeto de chegar a 100 mil membros
ainda esse ano, né? Vamos ajudá-los, vamos ajudar a nós mesmos nesse projeto, porque afinal de contas, nós é que somos os beneficiados maiores por esse incrível projeto da Brasil Paralelo. É isso aí, conto com a sua participação lá na Brasil Paralelo, como a minha. Torne-se membro por apenas R$10 por mês, membro patriota. Um grande abraço a todos. À noite nós voltamos no canal Brasil Agora, com Lucimar Neiler, aqui nessa mesma bancada. Até depois.